E se eu te dissesse que, tipo, uma das maiores causas de aposentadoria precoce e invalidez entre mulheres na faixa dos 50 anos não é o estresse extremo e também não é uma falha cardíaca? É, o que já seria assustador por si só, né? Exato. Mas, na verdade, é uma síndrome sistêmica brutal que a grande maioria dos médicos sequer consegue diagnosticar direito. É um cenário assustador e está acontecendo agora, silenciosamente, no auge da capacidade profissional de milhões de pessoas. É bem isso. E para quem está ouvindo a gente, é fundamental entender que isso afeta a fundação do nosso corpo. Com certeza. Porque assim, normalmente, quando a gente pensa na fundação de uma casa, a gente foca naquilo que é visível, né? A pintura, o telhado, as janelas. Mas o que realmente mantém a estrutura de pé, o que impede a casa de cair de vez, são as vigas de sustentação lá no fundo. Uhum, as vigas e o concreto. Isso. E a gente só presta atenção nessas vigas quando a casa começa a ranger de madrugada ou quando surge uma rachadura feia na parede. Mas, e se a ciência nos dissesse que deveríamos estar tratando essa madeira contra cupins e reforçando o concreto décadas antes do primeiro sinal de desgaste? Essa analogia da fundação é perfeita, porque assim, a literatura médica revela que a integridade do nosso esqueleto e dos músculos é um processo super dinâmico, é hiperativo e constante. Não é uma coisa estática, né? De jeito nenhum. O erro fundamental da medicina moderna e de como a gente enxerga o corpo é tratar a saúde estrutural de forma reativa. O osso quebra, a gente imobiliza. A cartilagem dói, receita um analgésico genérico. A gente espera a rachadura aparecer para só então procurar o cimento. E o nosso objetivo com a investigação profunda de hoje é exatamente conectar esses pontos. Vamos entender a relação entre o que a gente come, como os nossos hormônios ditam as regras dessa estrutura e como tudo isso impacta a longevidade. É uma missão e tanto. Sim, e para montar esse quebra-cabeça a gente reuniu uma pilha de fontes fascinantes. Temos um relatório denso da indústria de nutracêuticos focado no fortalecimento esquelético. Que é cheio de detalhes incríveis, aliás. Muito. E também temos um editorial super incisivo sobre o impacto da menopausa no ambiente de trabalho. Além de uma revisão clínica que traz um termo que, olha, deveria estar na capa de todas as revistas. A síndrome músculo-esquelética da menopausa. Nossa, sim, esse termo é revolucionário. E para amarrar tudo, uma meta-análise massiva com mais de 93 mil mulheres em dezenas de países. E quando a gente cruza esses materiais, sabe, a gente sai do campo do eu acho e entra em evidências irrefutáveis. É uma narrativa de causa e efeito muito clara que o sistema tradicional acaba fragmentando. Certo, então vamos desvendar isso. Começando pelo nível mais básico, que é o material de construção, a nutrição. A gente sempre ouviu que precisa beber leite para ter ossos fortes, né? O famoso mantra da infância. Pois é, parecia propaganda, mas o relatório de nutracêuticos prova que a nutrição óssea é uma sinergia absurdamente complexa. O cálcio do leite ainda é o protagonista, mas o texto explica que não é qualquer cálcio. Exato, a fonte importa muito. E o relatório diz que o cálcio do leite fornece ganhos de densidade óssea que duram anos depois que a pessoa para de suplementar. Ao contrário daquele cálcio inorgânico, onde os ganhos literalmente evaporam. Eu iria ainda mais longe aí. Não é só qual cálcio, mas como a biologia lida com ele. A biodisponibilidade é o que manda. O cálcio é o cimento, mas derramar cimento puro não cria uma pilastra forte. Ele quebra sob pressão. Precisa de uma armação por dentro, né? Perfeito. E no nosso corpo, essa armação de aço é o colágeno. Os ossos não são pedras secas. Eles têm cerca de 90% de matriz orgânica, que é essencialmente colágeno puro. E o relatório entra em detalhes sobre peptídeos de colágeno específicos, mencionando patentes tipo o Peptan e o Fortibone, que são colágenos já quebrados em pedaços microscópicos. Isso facilita muito para o corpo, né? Demais, vai direto para o sangue. E tem um estudo in vitro lá impressionante. Eles viram que o Peptan estimula os osteoblastos, que são os operários que constroem osso novo. E, ao mesmo tempo, não estimula os osteoclastos, que destroem o osso. Exatamente. A balança pende totalmente para a criação. O ambiente fica totalmente anabólico. Mas a engenharia biológica precisa de mais um passo. Como a gente garante que o cálcio passe do intestino para o sangue? É aí que entra a parte maluca das fibras, né? Isso.
O documento fala de fibras pré-bióticas, tipo a fibra de milho solúvel e a inulina de raiz de chicória. Fizeram um estudo com adolescentes e só 12 gramas dessa fibra aumentou a absorção de cálcio em 12%. Caramba, um aumento de 12% só por comer mais fibra? Como um carboidrato que a gente nem digere consegue puxar mais mineral para o corpo? O mecanismo é fascinante, fica lá no microbioma. A gente não digere, mas as bactérias do intestino sim. Quando cepas específicas, como as do Phylobacteroidetes, fermentam essa fibra, elas produzem ácidos graxos. E isso muda o ambiente lá dentro. Sim, o pH do intestino grosso cai, fica mais ácido, e o cálcio dissolve muito melhor em ambientes ácidos, então você força o cálcio a ser absorvido em vez de ser excretado. Nossa, o intestino moldando o pH para construir osso. É uma máquina perfeita. E ainda tem mais um componente nessa logística. A vitamina K2, especificamente a MENA-Q7. Que é fundamental. O jeito que o texto descreve ela parece um guarda de trânsito microscópico. Porque ter muito cálcio no sangue pode ser perigoso, né? Pode calcificar a artéria, causar infarto. E a K2 resolve isso. Exato. Ela tira o cálcio do trânsito arterial e manda direto para a matriz óssea. É ela que garante que o material chegue na obra e não fique largado no meio da rua. Sem a vitamina K2, a pessoa pode tomar o melhor suplemento e ainda prejudicar o coração, enquanto os ossos continuam frágeis. Mas espera aí, eu preciso pausar aqui e trazer um ponto da fonte que virou a minha cabeça. Sempre associamos proteína a músculos de fisiculturistas, e tinha aquele mito de que muita proteína roubava cálcio do osso, acidificava o sangue. Ah, o clássico mito da nutrição. Pois é. Mas o relatório diz o oposto. Ele afirma que uma dieta pobre em proteína, na verdade, diminui brutalmente a absorção de cálcio. É como tentar construir um muro de tijolos sem o cimento. As coisas precisam trabalhar juntas, né? Com certeza. A matriz orgânica do osso é feita de aminoácidos. Sem proteína, não tem os blocos para construir a estrutura de colágeno. Um precisa do outro. Certo. Então construir essa fundação na juventude é vital. Mas aqui está a grande virada das nossas fontes. O que acontece quando o sistema de gestão interno do corpo, os hormônios, muda de repente todos os códigos de construção? A gente entra na revisão clínica e na síndrome músculo-esquelética da menopausa. O que é fascinante aqui é que precisamos mudar nossa percepção sobre o estrogênio. Ele não é só reprodutivo, certo? Longe disso. O estradiol, que é a forma mais potente, é um regulador estrutural sistêmico de altíssimo nível. Tem receptores no osso, tendão, músculo, cartilagem. Tudo. E as estatísticas são assustadoras. A revisão estima que 70% das mulheres na meia-idade vão passar por essa síndrome. E 25% serão literalmente incapacitadas por ela. É 1/4 dessa população sofrendo muito. E o que mais frustra é o descompasso na medicina. A classe médica muitas vezes trata essas dores de forma isolada. Tipo, a pessoa vai com dor no ombro, trata o ombro. Depois dói o joelho, trata o joelho. Exato. Tentam apagar pequenos incêndios, mas falham em ver que é uma síndrome impulsionada pela deficiência de estrogênio. O artigo mostra 5 mudanças primárias, começando por um aumento brutal da informação. Certo. O texto menciona uma citocina inflamatória, a TNF-alfa. O que é isso na prática? O TNF-alfa é uma molécula mensageira que grita para o corpo ataque e desmonte esse tecido. Nossa, agressivo. Sim, o estrogênio normalmente atua como um freio de mão fortíssimo contra o TNF-alfa. Quando o estrogênio cai na menopausa, o freio quebra. O TNF-alfa inunda o sistema e a inflamação começa a devorar cartilagens. Isso nos leva à sarcopenia, a segunda mudança. Perda de 0,6% de massa muscular por ano, combinado com a queda das células satélites. Como essas células funcionam? Elas são tipo as células tronco dos músculos, ficam dormindo lá. Quando você tem uma lesão ou faz esforço, elas acordam e reparam a fibra muscular. Sem estrogênio, essas células caem de 30% a 60%. Ou seja, a regeneração vai para o buraco. O músculo perde a matéria-prima para se consertar, né? E a quarta mudança é a osteoporose, com redução média de 10% na densidade óssea logo na perimenopausa. E a quinta é o dano na cartilagem, causando osteoartrite. Tudo de uma vez só? Aqui é onde fica realmente interessante. Se a gente pensar o estrogênio é como um
Gerente de fábrica de excelência. Quando o gerente vai embora à menopausa, a linha de montagem diminui o ritmo. As células satélites, no caso. Isso. E aí pequenos incêndios começam a sair do controle, que é a inflamação e o TNF-alfa, porque ninguém tá lá para apagar. Uma analogia perfeita para o caos celular. E se conectarmos isso a um panorama maior, as consequências não ficam só nas células. Elas causam um impacto macroeconômico enorme. Sim, e é isso que a meta-análise do Journal of Bone and Joint Surgery mostra. São 93.021 mulheres de 22 países. Os dados revelam o ponto exato de inflexão. E os números são bem chocantes, né? Muito. A dor articular e muscular salta de 40% na pré-menopausa para 57% na perimenopausa, um aumento de 1,35 vezes. E na pós-menopausa estabiliza em 59%. E dentro desses dados tem um detalhe triste. A maioria dessas dores cai num diagnóstico genérico de dor mas juntas. Faltam diagnósticos específicos como sinovite ou tendinopatia. E sem o nome certo, como vai tratar? Pois é. A falta de vocabulário específico na medicina resulta numa invisibilidade total dessas mulheres. O que nos leva ao editorial de saúde ocupacional. Ele mostra que mulheres de 55 a 64 anos são uma parte enorme da força de trabalho. Mas dores severas e ondas de calor estão ligadas a aposentadorias precoces e invalidez. E o apoio nos locais de trabalho é quase nulo. As cadeiras não acomodam, não tem flexibilidade, a pesquisa global é super subfinanciada. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque, olha, eu reparei num detalhe. Se a dor estabiliza em 59%, ela não continua subindo até os 100%. Isso significa que o corpo encontra um novo normal. Ou o choque inicial é só a parte mais violenta. A literatura aponta que é um pouco dos dois. O corpo é genial em buscar homeostase. Ele tenta encontrar um novo equilíbrio. Mas o choque inicial é terrível. O dano estrutural acumulado ali é o que pesa. Exato. O editorial até reforça que a menopausa é um processo natural de envelhecimento, não uma doença. Mas as consequências exigem intervenção ativa para evitar declínio. O que nos leva à parte final. Retomando o controle. O que as fontes dizem para a gente fazer na prática? A importância crítica do treinamento de resistência com pesos mais pesados. Para gerar força e combater aquela queda das células satélites. Exatamente. O microdano mecânico do peso acorda essas células à força. E a suplementação estratégica entra aí também, com vitamina D, magnésio para ativar a D, K2, proteínas e colágeno. Mas e a terapia hormonal da menopausa, a MHT? A revisão clínica defende que ela preserva a densidade óssea e atenua a perda de massa magra. Mas a meta-análise levanta uma bandeira vermelha. Isso levanta uma questão importante, porque os estudos são contraditórios. A Women's Health Initiative mostrou redução na dor óssea. Mas outros estudos ligam a MHT a um risco maior de osteoartrite no joelho, né? Pois é, o corpo responde de forma assimétrica dependendo do tecido. Como a gente concilia o envelhecimento natural com essa intervenção química incerta? Bom, me parece que a ciência médica ainda está brigando para escrever um manual de instruções. Se a terapia hormonal tem riscos conflitantes para coisas como osteoartrite, então aquela base fundacional da seção 1 é inegociável, certo? Sem dúvida. Levantar pesos, garantir cálcio do leite, fibras e colágeno se tornam absolutamente cruciais para quem quer proteger a própria estrutura. É a sua melhor apólice de seguro contra esse abalo sísmico. E essa exploração é fundamental para todo mundo que está ouvindo a gente, seja para otimizar o próprio corpo agora ou para entender e apoiar familiares e colegas de trabalho. A saúde estrutural é um investimento ativo para a vida toda. Com certeza. E para fechar, eu queria deixar um pensamento provocativo baseado nas nossas fontes. As mulheres respondem por mais de 60% dos casos de osteoartrite no mundo. Um número altíssimo. Sim. E se a literatura já aponta que a queda do estrogênio é a grande culpada pelo enfraquecimento das cartilagens, por que exames preventivos de desgaste musculoesquelético não são o padrão ouro global para mulheres logo que entram nos 40 anos? É a pergunta que não quer calar. Muito antes do dano se tornar irreversível.
É algo profundo para a gente refletir e investigar por conta própria. Obrigado por acompanhar a gente em mais essa análise.